dias, este já lá vai. Festa, festa, canta alegremente, mostra o passo a vida cabeça, que nós elas lá fosse sorridente, esta marcha do Isso Providência, essa princesa sempre de saudade, nesta marcha por todos sentida, feito com honestidade, ainda mais amizade, vamos para toda a cidade. Cantar, vamos todos em união. É Sonia, you want me to take it? I can take him in the stroller. Vai lá ninguém. Heads up. Let go. What's the set? Vamos ali na hora,
Eu queria que tirasse o drone. Hey, smile, girls. The camera going. Hey, Mickey, keep that. Embora seu pai não queira, eu me case com você. Embora seu pai não queira, eu me case com você. Quero que nós
Hey, take that flag out! Hey! Tanta coisa vai mudar. Se a vida correr para mal, não há nada a fazer. Por isso é que eu vou levar a vida a cantar, sempre até morrer. Oh, já. Okay, now, this is the one that counts. Hey, hey! Okay. Some people got all the luck. Some people all the luck.
I know. Okay. Portugal in the history of the Portuguese and all of the communities throughout the world. As you can see, this is the beginning of something big. Not only this year we had a huge parade, but we also are facing a huge monument, the future community center at the Hudson Portuguese Club, due to open at the end of this year. Senhoras e senhores, Hudson e as comunidades vizinhas assinalam um marco importante na sua vida. Desde 1886, quando chegou aqui o primeiro português, até 1933, quando foi inaugurada as instalações atuais do Clube Português, até hoje, onde estão a ser construídas as futuras instalações do clube, do centro comunitário, que esperamos estejam abertas até ao final deste ano. Hudson deu um passo importante na sua vida social, na sua vida como comunidade. Nós queremos agradecer a todos quantos de Lowell, de Providence, de Peabody, de Taunton, de Cambridge e de Milford, Framingham e outras cidades que hoje tomaram parte nestas celebrações deste Dia de Portugal. Um dia que desportivamente não quis ser bom para a gente, mas em termos de temperatura está ótimo. Está um pouco tórrido, dizem as misses aqui atrás de mim. Nós vamos fazer uma breve cerimónia, breve mas importante cerimónia e solene cerimónia alusiva ao Dia de Portugal. E para iniciar as cerimónias, pela primeira vez, nós decidimos, como comunidade portuguesa, comunidade de outras etnias inseridas aqui nestas regiões, comunidade brasileira, que é a comunidade imigrante mais recente, decidimos estabelecer as Misses Comunidades. É claro que Miss Portugal tem hoje o seu dia especial e nós vamos chamar aqui ao microfone, para umas breves palavras, a Miss Comunidades representante de Portugal, Lisete Tavares. Boa tarde, o meu nome é Lisete Tavares. Tenho 20 anos de idade e há 3 semanas completei o meu curso universitário em Assumption College, com diploma em Gestão e Finanças. Trabalho na firma EMC, onde existem as funções de administradora de produtos e operações da ordem financeira global. Nasci em Hudson e sou filha de José Maria e Angelina Tavares, imigrantes portugueses oriundos da ilha açoriana de Santa Maria. Como tal, já visitei Portugal por várias vezes, incluindo as ilhas de Santa Maria, São Miguel e Terceira nos Açores, a Madeira e várias cidades do continente português. Tenho muito orgulho da minha herança e das minhas raízes portuguesas. E é com imensa honra e satisfação que hoje celebramos o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades. Represento o Hudson como Miss Comunidades. Muito obrigada pela distinção e quero desejar a vós todos uma alegre celebração.
Foi nascida aqui, mas fala português, sim senhor. And now, representing the many other communities that make up Hudson that do not have the honor of speaking Portuguese, I know she does. She's multilingual. She should speak French too, because her father is French Canadian. We have the Dama of the American community, Nicole Durand. Good afternoon. My name is Nicole Durand. I am 18 years old. I have just graduated from Hudson High School last week. I plan to attend LaSalle College in Newton in the fall. I come from a Portuguese and French Canadian heritage. It is an honor to be celebrating the Day of Portugal with all of you today. I am proud to be representing the United States in this parade. I wish for all of you to have a wonderful day and enjoy the festival. Thank you. And the new community in our region, in our state, and throughout many states of America. Eu ia dizer, minha gente, não, de qualquer maneira, falam português, mas com um sotaque assim, meio São Miguel, meio Santa Maria, não é? É com prazer que apresento a dama representando a comunidade brasileira, Roberta Pinto. Boa tarde. Meu nome é Roberta Pinto, tenho 19 anos de idade e nasci na cidade de Goiânia, no Brasil. Meus pais são Luiz e Rosana Pinto e migramos para os Estados Unidos há 4 anos, onde concluí a Hudson High School no ano de 2003. Somos a comunidade imigrante mais recente nessa área e em vários pontos da Nova Inglaterra. E foi importante para nós estabelecermos uma comunidade muito grande, representando de imigrantes portugueses de longa data e cuja língua compartilhamos. Por isso, tenho orgulho das minhas raízes brasileiras e portuguesas e estou grata por me terem escolhido para representar a comunidade brasileira ao assinalarmos o Dia de Portugal, Camões e Comunidades. Muito obrigada. Now, it's nice to have beauty in a stage like this, you know. It's not us old folks, well, old as me. Dr. Figueiredo, Tony Loro, Sonny Parente, he's not even getting there yet. Dr. Barbara, yeah, he's getting there. He's leaving us, but we'll talk about that later. I would like to introduce now the chairman of the Board of Selectmen of the town of Hudson, Mr. Antonio Loura, who is going to address everyone and to also present the citation on behalf of the town hall. Good afternoon. On behalf of the Board of Selectmen, I welcome everyone here today to the town of Hudson to celebrate the Day of Portugal. On June 10th, every year, the Portuguese throughout the world celebrate this day as a day of their heritage. It is a day to reflect on our history and our life away from our native country. As an immigrant, I feel privileged to be part of a large Portuguese community in the town of Hudson. I don't think any one of us could have found a better place to live and to raise our family than Hudson. To mark such a great occasion, the Board of Selectmen has issued a proclamation, and I will now read that proclamation. Whereas the town of Hudson recognizes the vital and important role of the Portuguese community in the Commonwealth, whereas José Maria Tavares immigrated from Portugal and settled in Hudson in 1866, and whereas more than 1/3 of Hudson claims Portuguese, whereas residents of Portuguese descent have made remarkable contributions in development to the
being of the town of Hudson. Whereas June 10, throughout the world it celebrates, is the Day of Portugal. And whereas the Massachusetts Portuguese community joined together on June 12 to celebrate its rich culture, ethnic peasants, in the Day of Portugal of the national poet Camões. And the Portuguese communities will hold a ceremony and raise the national flag of the United States and the Portuguese flag at the Portuguese Club on June 12. Now, therefore, we, the Board of Selectmen of the Town of Hudson, Commonwealth of Massachusetts, proclaim June 10, 2004 is the Hudson Portuguese Heritage Day, signed by the Board of Selectmen. Thank you. Obrigada. And I will present this proclamation to the Hudson Portuguese Club Community Center President, Joe Montero. Joe. Muito obrigado, Selectman Laura. O José Monteiro vai também mais tarde dirigir umas palavras. Vai haver uma outra cerimónia alusiva ao novo centro comunitário, onde vão ser entregues também ao clube donativos por organizações. Nós queremos, nesta altura, reconhecer a presença aqui de outros dois vereadores da Câmara que estão presentes connosco, Fred Lucy e Sonny Parente. E agora é a altura de apresentar, nesse Dia de Portugal. Já há vários anos que é eleita através da zona consular de Boston, e não só, a Miss Dia de Portugal. Este ano, a eleição teve lugar numa festa que foi celebrada em Lowell, e foi eleita Miss Dia de Portugal Stephanie Milheirão. Nós pedimos aqui a presença da jovem Stephanie Milheirão. Boa tarde, senhores e senhoras. O meu nome é Stephanie Milheirão e sou Miss Dia de Portugal de Massachusetts 2004. Vivo na cidade de Somerville e estou acabando o meu 11º ano de Somerville High School. Tenho 17 anos e sou filha de imigrantes portugueses. Quero começar por agradecer à cidade de Hudson, especialmente o Clube Português de Hudson, pelo convite. Agora vou apresentar a primeira-dama, Deborah Pereira, de Somerville, Peabody. A nossa segunda-dama, Tanya Mello, de Peabody, também foi, infelizmente não pude vir, só quero dizer algumas palavras agora sobre o Dia de Portugal. 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Foi escolhida esta data para comemorar a morte do grande poeta português Luís Vaz de Camões e honrar todos os portugueses espalhados pelo mundo. Como eles, também o poeta foi imigrante em Macau, em África e na Índia, sofrendo todas as barreiras a que a imigração nos obriga. São as barreiras da língua, dos usos e costumes deste país que os portugueses tentam rodear. Para isso, mantêm vivas as tradições, os usos e a cultura da nossa terra através de manifestações religiosas e sociais em cada núcleo comunitário em que vivem. Sem estas atividades, os contatos com Portugal iriam desaparecer em pouco tempo. Posso citar, por exemplo, sou filha de imigrantes. Desde muito nova era levada pelos meus pais à missa portuguesa, às procissões do Senhor Santo Cristo, Santo António, etc., e aos clubes da área de Cambridge. Durante muito tempo, o português foi a minha primeira língua. Comecei com 4 anos a dançar folclore e a fazer teatro em português, no grupo de crianças portuguesas. Como o meu pai era professor na Escola Portuguesa de Cambridge e Somerville,
fez com que eu e as minhas duas irmãs a frequentássemos até acabar o curso que terminei no ano passado. Concorri no ano passado ao curso Miss Dia de Portugal, apoiada pelo Clube Desportivo Highlands de Cambridge, onde me foi atribuído o prémio Miss História e Cultura. Este ano, de novo, apoiada pelo Clube Desportivo Highlands de Cambridge, decidi concorrer outra vez e consegui ganhar o concurso Miss Dia de Portugal. Sinto-me muito orgulhosa por ter sido escolhida e espero que possa ajudar nos eventos da comunidade portuguesa. Aproveito para incentivar todos os jovens a envolverem-se nas atividades portuguesas para que os nossos usos e costumes não se percam neste país. Todos devemos ter orgulho da nossa origem e continuar a celebrar a nossa nacionalidade portuguesa. Muito obrigada. E agora vou traduzir em inglês. This date was chosen to commemorate the death of the great Portuguese poet Luís Vaz de Camões and to honor the Portuguese people spread out throughout the world. Like them, Luís de Camões was an immigrant in Macau, Africa, and in India, while suffering all of the barriers of immigration. The Portuguese people try to work around these barriers, such as the language barriers, the events, and the customs of this country. They maintain alive the traditions, events, and customs of Portugal through religious and social events in each community they live in. Without these activities, the contacts with Portugal would soon be lost. I can give some examples. I am the daughter of Portuguese immigrants. Ever since I was little, my parents brought me to Portuguese Mass, processions of Senhor Santo Cristo and Santo Antonio, and to Portuguese feasts around the area of Cambridge. Portuguese was my first language growing up. I began dancing folklore and doing Portuguese theater at the age of 4. Because my dad was a teacher at Escola Portuguesa of Cambridge and Somerville, he encouraged me and my two sisters to attend until we completed the course, which I completed last year. I ran last year for Miss Dia de Portugal, and I was sponsored by Clube Desportivo Highlands de Cambridge. I was honored to receive the award Miss História e Cultura. This year, I decided to run again and was able to win Miss Dia de Portugal. I am very proud to have won, and I hope to help the Portuguese communities with events such as this great one. I also want to encourage the Portuguese youth to get involved in Portuguese activities so that our customs are not forgotten. We should all be very proud of our roots and continue to celebrate our Portuguese nationality. Thank you. Antes de apresentar o orador principal desta noite, eu gostaria de reconhecer também aqui a presença dos conselheiros das comunidades, Sr. Claudinor Salomão e João Pacheco, além do nosso próximo orador, e também o Sr. João de Sousa de East Providence. Eu quero que lhe deem uma salva de palmas. O orador principal desta cerimónia é uma pessoa bastante conhecida na comunidade, um colega de rádio, um catedrático, uma pessoa que está imensamente envolvida na vida académica, esteve e continua a estar. É um também dos sócios honorários do Clube Português de Hudson. Já agora gostaria também de reconhecer a presença aqui de mais 2 sócios honorários deste clube, que são António Frias e José de Frias, que também estão aqui presentes e que são fulcrais na vida da nossa comunidade. O Dr. José Figueiredo aposentou-se recentemente, mas não deixou de trabalhar. Deve ser por gosto ou por amor ao trabalho. De qualquer maneira, senhoras e senhores, é com prazer que eu apresento um amigo, um catedrático, o nosso amigo Dr. José Figueiredo. Muito obrigado, António, e quero dizer que quero-te agradecer por essa linda introdução e o cheque já está no correio. Nobody laughs, nobody likes my humor. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de mencionar, ou gostava de agradecer ao Sr. Doug Alves, que foi o grande impulsionador deste desfile, desta linda parada que nós tivemos hoje. Ele foi o coordenador geral, foi o impulsionador, e eu gostava de pedir uma calorosa salva de palmas para o Sr. Doug Alves.
Em seguida, eu gostaria de dizer que vou falar em português e inglês. O que vou dizer em inglês não é uma repetição daquilo que vou dizer em português e o meu discurso não vai ultrapassar os 6 minutos. Portanto, se me pudessem dar atenção, 5 ou 6 minutos, garanto que não vai ultrapassar 6 minutos. Digníssimos convidados de honra, meus caríssimos conterrâneos e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia muito especial para nós portugueses e luso-americanos. É o dia que nós celebramos o maior poeta de língua portuguesa até hoje, Luís Vaz de Camões. Celebramos também o Dia de Portugal e das comunidades portuguesas espalhadas por todos os cantos do mundo. Estas celebrações têm um significado altamente importante para nós, porque fisicamente estamos aqui nesta pequena vila de Hudson, na Nova Inglaterra, mas muitas vezes a nossa alma e o nosso espírito estão no nosso torrão natal. Nunca partiram de lá. Estamos sempre com os olhos nas nossas terras, no nosso país, embora para muitos de nós a partida fosse quase um ato obrigatório, porque não tínhamos condições para viver em Portugal. Vamos proferir umas breves palavras sobre o nosso poeta. Camões é uma figura central da Renascença Europeia, tal como foi Shakespeare. Chamou-se Renascença a este movimento cultural porque houve nesta altura um renascer do interesse dos grandes autores clássicos, da Antiguidade Clássica. Até a Renascença a cultura era só de teor eclesiástico, era a Igreja que dominava a cultura. A Europa saiu do seu feudalismo cultural e patriótico e virou-se para o intercâmbio internacional. E nós, portugueses, desempenhamos um papel fundamental no Renascimento devido às descobertas. Camões possuía uma experiência vivencial dos descobrimentos e era possuidor de uma cultura literária, científica, mitológica, histórica, geográfica, filosófica e universal realmente espantosa e inacreditável. Não há escritor com cultura mais vasta, especialmente dentro da cultura latina. Embora não se saiba precisamente onde estudou, sabemos que não era autodidata. Camões é um dos casos em que um homem corresponde a uma época, e neste caso, a época da Renascença. Foi soldado, marinheiro, pensador e expoente máximo das letras. Viajou em África de norte a sul, esteve no Camboja, na Índia, China e noutras partes do mundo, combateu em Ceuta, Marrocos, onde perdeu uma vista. De pequena fidalguia de ascendência galega, era uma pessoa isolada, mas devido a um conflito com um funcionário do Paço, foi preso e teve de ser degradado para a Índia, e aí começaram as desgraças. Anos depois, o seu barco naufragou na foz do rio Mekong, em Vietnã, não é? Onde ele salvou a nado a sua obra épica, Os Lusíadas, mas a sua amada Dinamena não escapou. E todos devem conhecer aquele soneto famoso, Alma minha gentil, partiste tão cedo desta vida, em que ele pede à amada que morreu, que partiu, para rogar a Deus para que encurte a sua vida, para que ele esteja com ela em breve. Depois viveu 2 anos em Moçambique, na extrema miséria. Regressou a Lisboa em 1569 e, como sabemos, publicou Os Lusíadas 3 anos depois, obra que dedicou ao rei Dom Sebastião, o qual aceitou a dedicatória e deu-lhe uma tença bastante pequena, paga de 3 em 3 anos. Morreu a 10 de junho de 1580, numa autêntica miséria. A mortalha foi pedida a um nobre e Camões foi enterrado na vala comum. Camões foi uma figura patriota, fanático por Portugal, mas também criticou muito o seu país. Durante a crise nacional do século XIX, a monarquia precisava de um símbolo e apoderou-se de Camões. Foi Almeida Garrett, neste mesmo século XIX, que iniciou o movimento de Camões. Os Lusíadas era então um livro devorado, era livro de cabeceira. Os Lusíadas, a sua obra épica, é a celebração de Portugal e da história de Portugal. É um poema autobiográfico.
Ele próprio é uma das personagens, mostrando as terras que percorreu, que viajou, a sua experiência do mar, a sua vastíssima cultura, o isolamento, o amor e todas as suas experiências e os seus conhecimentos. Além do seu poema épico imortal, Camões deixou-nos uma riqueza de poesia lírica. Podíamos passar dias e dias a falar da obra de Camões, mas o tempo hoje é-nos limitado. É pena que muita gente fala nele, mas poucos o leem. E agora é com muita honra que temos conosco, talvez oficialmente pela última vez em Hudson, o representante mais alto da República Portuguesa no estado de Massachusetts. We have with us today, probably for the last official ceremony, the Consul General of Portugal in Boston. He has been with us for the last 4 years? 5 years. His 4-year term was extended a little bit, and actually he was due to leave by the end of August, but he somehow engendered the visit of the Prime Minister of Portugal to Boston. So, as penance for bringing the Prime Minister here, he has to stay here until almost the end of September. Muito obrigado pelas amáveis palavras que me foram dirigidas pelo Sr. António Chaves, em nome da comunidade portuguesa de Hudson, a quem fico ligado durante esta minha estadia como Cônsul-Geral em Boston. Thank you, Mr. Chaves, for your kind words about me during my stage in Boston as almost 5 years. Mr. Chairman António Loura, Selectman Santino Parente, Selectman Fred Lucy, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, é com muita alegria e muito prazer que aqui estou para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. O dia em que nós pagamos tributo aos nossos heróis, aos nossos poetas, aos nossos escritores, aqueles que construíram a nossa história e que todos os dias constroem a nossa história. Que recordamos Camões, que cantou a epopeia dos portugueses no século XVI, mas recordamos Gama, Vasco da Gama, Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque e também todos aqueles que, por diversas razões, tiveram de expatriar e que se encontram no estrangeiro, fazendo parte da grande diáspora que é a comunidade portuguesa, que é Portugal. Portugal não são só os 10 milhões de habitantes residentes no território nacional, mas sim também a grande comunidade, a vasta comunidade que reside no estrangeiro, mais de 4 milhões, que nos honra e que contribui para que a cultura, a nossa língua, o nosso posicionamento no mundo seja conhecido e seja preservado. It is for me a great honor to join
lembramos que os festejos continuam. Dentro de momentos, vamos ter aqui a atuação dos 2 ranchos folclóricos que fizeram parte desta parada e depois temos a pequena cerimónia de recepção de donativos para o novo centro e vamos falar um pouco sobre o novo centro. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony of the Day of Portugal, Camões and communities, and immediately after this we will have a demonstration of folk dancing by the 2 folk groups that participated in our parade. Then we will